Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Bem-vindos mais uma vez, que bom que você está aqui. Certamente Deus contava com a sua presença aqui neste lugar hoje, e é por isso que você está aqui, irmão. Nós queremos iniciar essa reunião lendo um texto da palavra do Senhor que está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, e há quem diga que esse texto é o versículo principal de toda a Bíblia Sagrada. Desde o Velho Testamento e todas as histórias que são contadas ali, eles são direcionados para João 3,16. Aqui está a plenitude dos tempos, aqui está a revelação que nós precisamos, aqui está a verdade que a nossa alma deseja e anseia. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse texto é um dos textos que mais são citados em todas as igrejas, em todos os lugares, na verdade, que acreditam na pessoa do Senhor Jesus. Esses são os textos bem citados. E ele ficaria hoje, numa linguagem de 2023, ficaria assim: porque Deus amou tanto você que Ele preferiu ficar sem o próprio Filho durante um tempo do que ficar sem você por toda a eternidade. Aleluia. Eu me alegro por isso. Vamos orar, irmãos. É esse Deus que nós viemos adorar, um Deus de amor, de compreensão, embora seja de justiça, e certamente também será de juízo, mas hoje o que nós temos é a graça de Deus revelada sobre nós, e nós podemos entrar com ousadia na sua presença. Feche os teus olhos, por favor, curva a sua cabeça. Deus está aqui. Deus está aqui porque Ele disse que estaria. Deus, muito obrigado por ter vindo. Nós já conseguimos sentir a presença do Teu Espírito neste lugar, que enche o nosso coração de paz e de certezas, ó Deus. Por isso nós glorificamos o Teu nome e pedimos: venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui neste lugar hoje, Deus, aqui nessa garagem hoje, assim como é feita no céu. Que a Tua vontade prevaleça dentro e fora de cada um de nós. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação para aquilo que nós iremos fazer aqui agora, que é entregar a Ti o nosso louvor e pensar na Tua palavra. Fica conosco, perdoa as nossas falhas. Nós estamos aqui por Ti, Jesus. Nós oramos assim para a glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Deus enviou o seu Filho amado. Aleluia. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus nessa hora. Deus enviou
necessitado na ilha de Pátimo. Quando João foi isolado naquela ilha, e os soldados romanos e o pessoal da religião oposta achava que seria o fim de João, seria a morte dele naquela ilha. Ele teve a sua maior experiência com Deus e ele teve a revelação do Apocalipse. As pessoas pensam que é o fim dele, é aí que Deus traz a maior experiência. Não será assim com você. São nos dias difíceis também que Deus se revela. E nos dias de bonança a gente glorifica e agradece. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, a Deus com essa canção que diz assim, ó. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. João contemplou, e quando ele contemplou, a Bíblia diz que ele ficou sem força diante do Mestre e ele acabou caindo. Obviamente que foi numa visão diante da glória de Deus. João perdeu as suas forças. E Deus disse para ele: não temas, João, eu te trouxe aqui para te revelar o que há de acontecer. E talvez havia várias razões para João desistir, porque nessa altura Tiago já havia sido decapitado, bem como seu grande amigo João Batista também. Nessa altura Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo. Só sobrou João.
Só sobrou João, já era um homem de barbas brancas. E talvez ele tivesse tudo para poder parar. Mas aqui está o poder do Evangelho. Quando você tem todas as razões e motivos para parar, o Espírito do Senhor te convida a continuar. Diz para você: não é hora de parar. Ainda não. Vamos adorar a Deus com essa canção. Não é hora de parar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e me mandou a te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
ainda há muito a ser feito, há muitas almas ainda a serem contadas no reino dos céus, e nós somos os trabalhadores. A ceifa já está pronta, tem muita gente pronto para ser salvo, só precisando de uma palavra sua, de um abraço, ou quem sabe de apenas um testemunho seu, de alguém que já entregou sua vida para Cristo, e ele se sentirá tocado por causa da sua vida. Já pensou que maravilha, irmão? Alguém se interessar por Deus só porque te conheceu e te achou incrível. Na verdade, incrível é o Deus que vive dentro de nós. Porque tirando Ele não sobra quase nada, ou nada, né? Mas o pastor Gelson vai nos explicar isso melhor. Pastor, a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus mais uma vez vem falar no meu coração. Que a palavra possa trazer conforto, resposta, direção, cura para a tua alma. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, o verso 10. O texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Pai, nós pedimos que por Tua graça e misericórdia, o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Traz revelação, compreensão, direção. Traz, ó Pai, aquilo que ilumina, esclarece o coração dos Teus filhos. Que a Tua graça seja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, esse texto fala sobre dízimo e nós não iremos falar sobre dízimos. Na realidade, tudo que você puder fazer para contribuir com o reino dos céus, faça. Procure pessoas sinceras, honestas, ministérios sérios, e você pode investir e fazer o que for o melhor para o reino dos céus. Mas, neste texto em particular, e falando sobre investir, uma das formas que nós investimos no reino dos céus é socorrendo os necessitados. Quando você socorre a necessitados, você está investindo nos céus. Você está ajuntando o tesouro nos céus. Mas eu quero pegar esse texto para trazer ao nosso coração o que Malaquias declara, na realidade, acerca do dízimo. Mas tem um segredo, um mistério revelado nesse texto e que serve para todos nós. Ele está nos convidando a provar o Senhor, a provar a palavra de Deus. Provar é, se alguém dissesse acerca de algum alimento, acerca de algum fruto, você estaria degustando para sentir o sabor. Provar é pôr em prática. Quando ele nos convida a provar a palavra de Deus e para ver esta fidelidade de Deus, ele está dizendo, pratique a palavra, viva a palavra, prove, e você vai ver que Deus é fiel. Então nós vamos, em vários textos bíblicos, encontrar principalmente o próprio Davi. Ele vai declarar, olha, todas as palavras do Senhor eu provei, e ele não falhou comigo em nenhuma delas. Todas elas se cumpriram na minha vida. Então muitas pessoas deixam de viver esta realidade porque não provam. E provar no sentido bíblico, no sentido da revelação da palavra do Senhor, é pôr em prática, é viver, é agir conforme a palavra do Senhor. Então nós queremos entrar nesse tema, e aqui ele está falando sobre questões de dízimo, de ofertas, de ser fiel ao Senhor acerca das contribuições, porque o Senhor vai, de fato, vos abençoar, não da forma como nós imaginamos ou pensamos, e nem é do nosso jeito. Quando nós investimos no reino dos céus, Deus não é menino. E Ele vai trabalhar seu caráter, vai trabalhar tudo em você para lhe dar aquilo que Ele deseja lhe entregar. Por exemplo, Deus não vai entregar nas tuas mãos aquilo que você não tem capacidade para manter. Se Deus entregar algo nas tuas mãos hoje,
você pode simplesmente jogar fora. Isso pode se tornar na tua mão algo inútil ou chegar a uma destruição. Então Deus antes prepara, capacita, como ele fez com José. Ele capacitou José da forma mais terrível, para muitos seria inaceitável. Mas José participou de situações das mais tensas, né? Sendo levado a ser servo, escravo, prisioneiro, tudo que você puder imaginar. E depois que ele saiu de lá, ele soube lidar com todas essas situações e foi excelente naquilo que ele estava exercendo como governo sobre todo o Egito. Então nós vemos Deus preparar para lidar de maneira que você tenha capacidade de manter. E aqui, quando o Senhor fala, o Malaquias escrevendo, diz através da palavra do Senhor revelada a nós, para que nós venhamos provar o Senhor, você vai provar o Senhor, mas você precisa entender que na palavra ele diz, olha, seja paciente, seja perseverante. Por quê? Porque o Senhor vai cumprir toda a palavra, não importa o tempo. Lembra de Abraão? Deus fez promessa a ele que só cumpriu com 99 anos. Deus vai fazer promessas na tua vida e ele não vai falhar, ainda que tudo pareça que seja perdido. Se você permanecer fiel, você vai ver o céu se abrir, a bênção acontecer, o milagre do favor de Deus sobre a tua vida, quando você menos espera, quando tudo parece já não ter mais jeito. Porque ele é o Deus impossível, ele faz cumprir a palavra dele no tempo dele, na hora dele, no momento certo, e você vai glorificá-lo se você for fiel. O texto vai falando sobre provar a Deus, e eu quero que você caminhe comigo. Josué, capítulo 21. Há dois textos que eu quero ler em Josué. O 21, a partir aí do verso 43, diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma, olha isso, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que a casa de Israel, tudo se cumpriu. O que nós vemos aqui? A promessa foi feita a Abraão, a promessa foi feita aos pais, mas a geração que assumiu a bênção, porque os pais foram fiéis, Abraão foi fiel, os pais foram fiéis em cada particularidade, né, da história de cada um deles, e Deus vai trazendo essas promessas e se cumprindo, e o texto vai revelar isso aqui, ó, conforme tudo que jurara a seus pais. Então toda a palavra, e ele termina no 45, e é interessante porque ele diz, olha, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então, provar o Senhor é viver segundo a palavra. É andar segundo as promessas do Senhor. Se você se mantiver na palavra de Deus, independente de quem te deixe, independente do que aconteça, se você for fiel, o Senhor não vai negar a fidelidade dele para com a palavra dele. E ele vai cumprir na sua vida. Estão me ouvindo aí? Amém? Deus abençoe os irmãos. Segue comigo ainda em Josué, olha o 23 e o versículo 14. Josué já está aí caminhando para o fim dos seus dias, e ele vai dizer no 14 assim, ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu, ou seja, nenhuma só palavra deixou de se cumprir, de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, se você aprovar, né? Provar no sentido de praticar, obedecer, viver, e nós vemos isso hoje, só não vê de fato quem não quer.
Porque quando nós olhamos para Israel, essa nação que está lá de pé, cercada por inimigos, essa nação que está lá e passou por tantas situações, há quase 2000 anos, né, estavam espalhados sobre a face da terra, ninguém ouviu falar mais em Israel, desde os anos em que as terras de Israel foram invadidas, e passaram-se aproximadamente 2000 anos, mas as promessas de Deus continuam firmes, e aí nós vemos em 48 Israel voltar a ser nação, se tornar em menos de 70 anos uma potência mundial, e você vê aquele país pequenininho, um dos menores deste planeta, se tornar o que se tornou. Por quê? Porque se você provar as palavras do Senhor, você vai ver que Deus é fiel. Ele não pode negar a Ele mesmo. Da mesma forma que tudo neste plano físico, nesta vida passageira, se cumpre quando você observa a palavra de Deus e anda conforme a palavra do Senhor, da mesma forma, tudo que está aqui, e aqui eu quero que você pese isso, e aqui é que você deve pesar, da mesma forma que se cumpre aquilo que ele fala para as coisas físicas, no mundo físico, também é verdade tudo aquilo que ele fala no reino espiritual, no reino eterno. E aqui ele revela que ele não pode negar a ele mesmo, que ele é justo, que ele é verdadeiro, e aquele que não for achado no livro da vida não terá parte com ele. Aquele que não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador não terá parte com ele. Então, da mesma forma que aqui as promessas dele se cumprem sobre a nossa vida, se cumprirão na eternidade. E não vai ter, queridos, bajulação, não vai ter manha, não vai ter, como dizem muitos aí, mimimi. Ele simplesmente vai dizer aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para homem, mas homens que não viverem segundo esta palavra, não obedecerem a esta palavra, serão lançados também lá. Então, da mesma forma que esse Deus é fiel e que nós, provando a palavra dele, veremos que ele vai cumprir toda ela sobre a nossa vida neste plano físico, espiritualmente também, ele permanece fiel e vai realizar tudo aquilo que ele tem revelado através da sua palavra. Eu quero que você segue comigo, nós vamos correr um pouquinho aqui. Salmos 34. Salmos 34. O verso 8. Olha o conselho de Davi para todos nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. O que Davi está dizendo, irmãos? É algo extraordinário. Esse versículo aqui você deveria colocar na cabeceira da sua cama, onde você puder. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E quando nós encontramos, eu creio que está em Lucas 18, quando Jesus encontra com aquele jovem rico, e ele se aproxima do Senhor, ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer: bom é Deus. E aqui Davi comprova dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. E quão grande é a sua bondade? Quando nós olhamos, por exemplo, para pessoas que foram lançadas aos pés de Jesus, e não foram poucas, né? Mas nós vemos a mulher pega em adultério, a quem estava condenada literalmente ao apedrejamento, porque pega em adultério a lei mandava apedrejar, a lei era para a morte, mas aos pés do Senhor Jesus, Jesus não apenas a livrou da condenação desta lei, mas também a perdoou e a permitiu ir em paz. Então, prove, e você vai ver que o Senhor é bom. Tem muita gente, o inimigo tenta fazer isso, e por falta de conhecimento, por falta de maturidade espiritual, de transformar a mente, de fato, muitas pessoas têm medo de se achegar a Deus. E o inimigo faz isso. Muitas pessoas têm medo de se achegar numa casa onde o nome do Senhor é adorado, é louvado, porque se sente pecador demais, se sente indigno demais, e por não saber que o Senhor é bom, ele se afasta de Deus, mas na presença do Senhor há perdão, há misericórdia, a graça, a favor,
Ele tem os braços abertos para receber a todos que humildemente se colocam diante dele. Ele está à disposição para resolver os mais impossíveis problemas. E aí Davi vem e diz, olha, prove, e provar é o querer experimentar. Prove. Senhor, eu sou o pior homem. Lembra de Paulo? Paulo declarou dizendo, olha, de todos os pecadores, eu sou o principal. E eu sou colocado como exemplo para o mundo. Porque se Deus teve misericórdia em mim, e me salvou, e me fez apóstolo, imagina o que pode fazer com qualquer um de vós. Então, se nós nos achegamos a esse Deus, a Bíblia diz, prove a Ele. Chegue diante dEle. Prove e veja que Ele é bom. Ele é bom. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que hoje estou aqui, você está aqui, porque a bondade dEle tem guardado a nossa vida, tem nos protegido. A gente nem imagina os livramentos dos quais nós recebemos. Eu vou contar, não sei se eu já contei essa história, mas aos meus 18, 19 anos, eu namorava uma menina que era lá de Bandeirante. Na época, ali havia um mato, um tanto quanto mais alto do que eu, e aí a casa dela ficava passando pela estrada principal, mas eu sempre voltava por aquele caminhozinho estreito no meio daquele mato. E aí, eu nunca mais vou esquecer. Irmãos, isso aí tem 36 anos aproximadamente que aconteceu, 37 anos. É mole? Hoje eu estou com 54, são 18, 17, dá uns 30 e poucos anos. O que aconteceu comigo é que ela vinha do serviço, ficava na casa da minha mãe, eu vinha da escola 10 e pouco, ali do polivalente que eu estudava ali, passava lá, quando eu via ela, eu levava em casa. E depois eu voltava a pé. E vindo a pé, aí aquele mato, eu falei, vou cortar caminho, que se eu passar pela estrada vai demorar muito. Eu estou vindo. E quando eu estou vindo no meio daquele mato meio alto, eu vi algumas pessoas lá na frente, mas eu inocentemente não maldei nada, não pensei nada. Eu vi que tinha um grupo de pessoas ali na frente, no meio daqueles matos ali, e eu fui passando. E quando eu fui chegando perto, a uma distância de uns 4, 5 metros, eu vi que eles correram para o meio dos matos, saiu tudo correndo. Eu não entendi nada, passei mal, nem pensa numa pessoa que não maldou nada, e vim embora. Passou aproximadamente uns 5 dias, eu fui participar de uma vigília lá na Assembleia de Deus do Ibis, pastor Levi Aguiar. E quando eu estava naquela vigília, Deus usou uma irmã. E aí trouxe a minha memória. E o Espírito Santo, através daquela irmã, disse assim, filho, tu lembras quando você passava por aquele caminho? Aí me veio a cena todinha do caminho. Eu enviei o meu anjo e tirei aqueles que estavam tramando contra a tua vida. E os espalhei para que você pudesse passar em paz. Aí veio toda a cena na minha memória. Deus é bom, Deus te guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque a mão dele tem sido sobre nós. Prove a Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então o Senhor, queridos, Ele tem se revelado em sua palavra, e aqui a palavra que é fiel e é verdadeira, e eu quero entrar aqui no tema com mais particularidade, porque quando você pega o texto de Esther, segue comigo lá rapidamente, livro de Esther, eu acho que está aqui no versículo 3, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, o versículo 3, olha esse texto, versículo 3, capítulo 3, versículo 5, vendo Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. O que acontece aqui? Mardoqueu foi educado pela palavra de Deus. E Mardoqueu sabe que somente diante do Senhor se deve se prostrar e adorar. A ninguém mais e a nada mais. Então Mardoqueu agora está provando a palavra de Deus. Ele está vivendo a palavra do Senhor. Ele está praticando a palavra do Senhor. E ele não está se submetendo a uma ordem que saiu do rei. O rei que havia ordenado para que todos se prostrassem e respeitassem a autoridade que estava agora sobre Amã, que era o segundo do rei Assuero. Mas Mardoqueu não se prostra. Mardoqueu não se curva. E queridos, quando você prova a Deus, você convida a Deus para participar da sua vida, da sua história. E aí, se Deus está com você, meu irmão, se você prova a Deus, você chama. Lembra de Davi? Davi está lá para enfrentar o gigante. Mas o que Davi fez? Davi convidou a Deus.
Ele disse, olha, eu não estou indo a ti em meu nome, com a minha força, com a minha capacidade, eu estou indo contra você, dizendo ao gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, olha, o Deus a quem eu sirvo, apesar de eu ser pequenininho, frágil, mas é Ele que vai me dar a vitória sobre você, é Ele que vai me dirigir nessa batalha. Então, quando você prova a Deus, você experimenta, Deus obedece a Deus, vive o que Deus manda, e aí nós olhamos para Mardoqueu, ele não se prostra. Queridos, a lei foi dada pelo rei. Amã está com tudo à sua disposição para estar agindo contra Mardoqueu. Mas quando Mardoqueu não se prostra, ele está provando a palavra de Deus. Ele está dizendo, eu vou experimentar ver se o que Deus fala é verdade. Se não é para se prostrar diante de ninguém. Lembra do que Pedro disse? Pedro estava sendo questionado acerca de parar de pregar o evangelho, parar de falar no nome de Jesus. Aí Pedro disse assim, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro viveu essa fidelidade de obediência, provando a palavra do Senhor. E Deus o livrou de prisões, de cadeia, fez de Pedro um homem extraordinário. Quando nós olhamos para esse texto, Mardoqueu não se prostra. E o que acontece? Deus agora é convidado. Porque quando ele não se prostra, chama a atenção de Deus. E Deus disse, olha, aquele está vivendo conforme a minha palavra. Chama a atenção de Deus quando alguém vive conforme a palavra dele. E tudo, queridos, que foi armado contra Mardoqueu. Se você ler o livro de Esther com cuidado, tudo caiu por terra. Mardoqueu, que era um simples judeu, numa terra estrangeira, foi colocado como cabeça, foi colocado como segundo depois do rei Assuero. Assumiu uma posição elevadíssima, porque ele provou que Deus é bom, ele provou a palavra do Senhor, ele viveu a realidade da palavra do Senhor. Então, quando você vive, nós podemos trazer outros textos. Lembra de capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dos homens mais poderosos da terra, Nabucodonosor. Todos devem se prostrar. Os três ficaram de pé. Pensa, provar a Deus no meio de uma situação dessa. Senhor, eu vou experimentar se o Senhor é fiel mesmo. Eu vou ficar de pé no meio da situação. O homem tem o maior exército, o maior poder, não tem nome como ele na terra. Ele é o cabeça de ouro da estátua. Ele é o cara. Mas eu vou provar a tua palavra para saber quem é maior aqui. Aqueles três não se prostram. O rei furioso manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas por aqueles jovens terem provado a Deus. E Deus precisa manter-se fiel, porque aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir, ele não pode negar a ele mesmo. Oh, queridos, se nós entendermos esse princípio do reino dos céus, Deus não pode se negar. Quando ele é lançado, quando aqueles 3 jovens são lançados na fornalha, Deus entra junto. Deus entra junto, Deus passeia junto com eles. O fogo não lhes toca, não lhes faz nada. Os soldados morreram do lado de fora, mas os 3 jovens passearam sobre as brasas, porque eles provaram e viram que Deus é fiel, Deus é verdadeiro, e a palavra dele continua sendo para todo sempre, de eternidade a eternidade, como disse Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ande nesta verdade, prova esta verdade, pratique esta verdade, e você vai ver que a tua vida terá um outro fim. Será uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Há um texto que espero que todos nós venhamos experimentar. A Bíblia Sagrada diz que nós não veremos a morte, mas apenas estaremos dormindo para passar desta vida, ou melhor, né, a Bíblia diz, passar desta morte para a vida. Passaremos da morte para a vida, não veremos a morte. Veremos luz, a glória, a presença do Senhor. Ele é fiel. Se você viver e provar isso aqui, eu quero seguir ainda para encerrar. E aí eu quero apenas puxar um texto que está em Apocalipse. Apocalipse, eu acho que é o finalzinho de Apocalipse 22. É isso mesmo, 22, olha isso. Provar a Deus é obedecer a palavra dele. Provar a Deus é viver segundo a palavra dele. E quando você vive segundo a palavra dele, não tem como ele não se manifestar, ele não cumprir aquilo que ele fala. Aqui em 22 de Apocalipse, a partir do verso 8,
João, que foi arrebatado e em espírito recebeu a revelação do Apocalipse, o texto diz assim: eu, João, sou quem ouviu, viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, olha o que ele vai dizer: prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Então, quem se prostra para adorar, se prostra para, enfim, venerar, enfim. Quando ele fez isso, olha o que o anjo disse. Então ele me disse, versículo 9, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Olha o conselho do anjo para João: adore somente a Deus, se prostre somente diante de Deus. Se você provar isso na tua vida, se você viver essas realidades na tua vida, não importa quem te obrigue a fazer seja lá o que for, se você se mantiver em obediência à palavra de Deus, provando a palavra do Senhor, você vai convidar Deus para estar ao seu lado em todas as circunstâncias. Ele vai ser aquele que vai te sustentar, aquele que vai prover para você toda a vitória, todas as bênçãos, aquele que vai estar ao teu lado para te garantir uma vida segura e de paz nesta vida e na eternidade. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa viver provando a palavra do Senhor, viver degustando a palavra do Senhor. E você vai ver que o sabor é maravilhoso. Não existe sabor melhor. Lembra do que Jesus falou? Jesus aos discípulos, os discípulos preocupados com comida, Jesus disse o seguinte: olha, eu tenho uma comida melhor para provar. E os discípulos não entenderam. E Jesus depois explicou: a minha comida, o meu alimento, o que eu provo, o sabor melhor, ele disse assim, é fazer a vontade do meu Pai. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificá-lo? Bendito seja Deus. Glórias a Deus. Prove desta comida, deste alimento. Faça a vontade do Pai. E você e a sua casa serão uma bênção. Não foi isso que disse Paulo ao carcereiro? Creia no Senhor Jesus. E a salvação virá sobre ti e sobre a tua casa. Tua família e você serão uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que nesta noite você possa pôr isso em prática. Provar a palavra. Degustar a palavra. Eu encerro dizendo isso, e talvez quem vai entender com mais propriedade é quem já viveu essa realidade. A melhor coisa que existe no reino dos céus não são os aplausos, não são os elogios, não são, enfim. É quando você percebe que o Espírito Santo usa a tua vida para abençoar a outros. É quando você percebe que você está vivendo essa palavra e ela vai se cumprindo na tua vida, se realizando, você vê esta verdade sendo experimentada na tua vida. A alegria maior é servir o Senhor. Não existe alegria maior do que servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que você experimente ser servo dele. É por isso que a Bíblia, queridos, vai falar de textos como o servo livre. Existem os servos que são literalmente comprados, nascidos como escravos, servos. Mas existe aquele servo que ele ama tanto ao seu Senhor e que mesmo ele sendo dispensado, tendo até uma carta de alforria, se é esta palavra, ele diz, olha, mas eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo o Senhor. Porque ele acha tão bom servir ao seu Senhor, e o Senhor diz, olha, se você quer me servir, você vai ser um servo livre. E ele coloca na região de Israel e em outras regiões ali da Arábia, eles tinham esse costume, não sei os detalhes, mas de colocar um brinco
em uma das orelhas, provando que aquele servo era livre, mas ele, por livre e espontânea vontade, se dedicava a servir ao seu Senhor porque ele amava servir ao seu Senhor. O dia que você experimentar servir a Deus, e você vê a coisa se cumprindo e acontecendo conforme ele deixou escrito na palavra, você não quer saber de outra coisa. É maravilhoso poder servir ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te favoreça. Curva sua cabeça, deixa eu orar com você, por você, e que você possa provar, de fato, a palavra do Senhor na tua vida. Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, e sobre todos os teus filhos eu peço misericórdia. Há uma multidão de pessoas que não meditam na tua palavra, não consideram, não ouvem, não a observam. Na realidade, muitos até mesmo a desprezam. Alguns concluem que são apenas palavras escritas e inspiradas por qualquer homem, por qualquer mente inteligente humana. Mas bem-aventurados são aqueles que provam a tua palavra. Aqueles que conseguem alcançar esse conhecimento, esse entendimento de que o Senhor é bom e a tua palavra é a verdade. Como são bem-aventurados aqueles que praticam a tua palavra, Pai. Eu ouvi um dos servos desses últimos tempos mais ilustres falar, Billy Graham, ele dizendo, olha, pode haver outra vida, mas eu dou graças a Deus por ter vivido uma vida para servir a Cristo Jesus, porque para mim não existe vida melhor do que esta. Não pode existir vida melhor do que essa, não há. Não há nada melhor do que servir ao Senhor em obediência à tua palavra. A paz, a alegria, o gozo é inefável na presença do Senhor. Quantas pessoas se encontram vazias porque provam tudo aquilo que transmite apenas ilusão, solidão. Nada de fato é concreto, nada de fato preenche a alma, o espírito, o coração. Mas quando nós experimentamos a tua palavra, quando nós provamos a tua palavra, não há sabor que possa se comparar, Pai, a nada nesta vida. O sabor da tua palavra excede a tudo o que se prova nesta vida. Não há banquete melhor do que se alimentar da tua palavra. Pai, que nesta noite, ó Espírito Santo, as minhas palavras não sejam minhas, Pai. Seja o teu Espírito falando ao coração dos teus filhos. De maneira que eles saiam desta casa de oração, deste lugar de louvor, conscientes, ansiosos em experimentar mais e provar mais e mais da tua palavra. Porque a tua fidelidade é de eternidade a eternidade. E ninguém que prova verdadeiramente a tua palavra ficará frustrado. Bem-aventurados são todos aqueles que vivem segundo a tua palavra. Eu abençoo cada vida, cada família, cada lar que se representa neste lugar. E que em nome do Senhor Jesus, a tua graça a todos cubra e que o teu Espírito seja com todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento a todos nas tuas mãos, pedindo perdão, graça, misericórdia, e que no sangue do Senhor Jesus sejamos lavados, remidos, a cada dia purificados, para o louvor da tua glória. Entrego todos nas tuas mãos e sobre todos peço a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus. E você que assim crê, diga amém, diga graças a Deus e aplaude mais uma vez o nome do Senhor Jesus. E a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu perguntar uma coisa tão simples. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vamos estar de pés. Obrigado pela presença de todos. Pastor Salmo, Deus continue te guardando, te livrando, e nessa fidelidade de estar sempre aqui neste lugar, servindo ao Senhor. Filha, como é que é o nome da sua pastora? Dina. Tá, hoje nós vamos orar por ela. Amém?
estou sentindo de orar pela Dina, sua pastora, tá bom? Curva a sua cabeça por um minuto. Pai, nós entramos diante da tua presença. Eu não conheço a pastora Dina, mas que o teu Espírito Santo possa ir ao encontro da tua filha. Pai, dá a ela saúde, fortalece nervos e ossos, renova a força da tua filha e dirige, Pai, os passos da tua filha. Se esta é a tua vontade, Pai, levanta aqueles que, com intimidade ao teu Espírito, ouvem a tua voz, para falar aquilo que a tua filha precisa ouvir e ser confortada pelo poder da tua santa palavra. Eu quero entregar nesta noite, juntamente com os teus filhos, a Dina nas tuas mãos, pedindo por ela saúde, graça e misericórdia em nome do Senhor Jesus. Favorece-a, Pai, no poder do nome do Senhor Jesus. Clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E a todos os teus filhos abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Leva um abraço para ela, em nome do Senhor Jesus. Queridos, faça assim com suas mãos. Obrigado pela presença de todos. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória. Que a proteção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. Vamos encerrar louvando a Ele. Glórias ao nome dEle. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor Jesus. Bendito seja Deus.